Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança. Quando a palavra diz, quando não sejais influenciados pelos ímpios, assim como não assentei à roda com os zombadores e escarnecedores, para que não haja comunhão de crédulos. Não existe comunhão de crédulos com incrédulos, de Cristo com Belial. Não há comunhão de luz com trevas. Não há comunhão daqueles que vivem pela fé no sobrenatural com aqueles que vivem na incredulidade de forma natural. Ninguém vai poder dizer naquele grande dia que querer se justificar que alguém lhe influenciou. Dizer como Adão disse, Eva disse que foi a serpente e Adão disse que foi Eva esta que me deste por companheira. Aquele que não confessa não alcança o perdão, assim como uma vez que se confessa, abandona o mundo e já não segue sendo influenciado. A influência é algo muito perigoso para desvanecer. Nós temos exemplo de homens que de fé, assim como o próprio João, o Batista, perdão, um homem que foi profetizado em sua vida, ainda como criança, que não se daria com bebida forte, a qual perseverou, perseverou, anunciando o batismo de justiça, do qual, quando ali lhe perguntavam, Jesus dizia, quando perguntavam com que autoridade Jesus fazia aquelas coisas, e Jesus lhes pergunta: se me responderes de onde é o batismo de João, lhes respondo com que autoridade faço estas coisas. E eles não respondeu, assim como Jesus não os respondeu. Mas sondando a intenção da mente e dos seus corações, eles diziam: se dissermos que é do alto, ele dirá, então por que não creres? Se dissertes que é do terreno, aqueles que eram falsos temiam o povo, porque o povo, na verdade, que é sábio, ele está orientado para aquilo que está verdadeiro, porque sabe que aqueles que anunciam a verdade, há a libertação para eles, assim como nós fomos libertos, e há a edificação, tanto pessoal, individualmente, como mutualmente, uma vez que estamos interligados uns aos outros. A palavra diz que no início exorta um tolo e se ganha um inimigo, mas que também com o tempo, aqueles que eram inimigo e que se gerava desgosto, com o tempo se gera um contentamento por ver o resultado. E aqueles que outrora estavam como inimigos passam a ser amigos por estarem em unidade, na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo coração, num só batismo com o Espírito e com fogo. Mas João Batista foi influenciado por aqueles sacerdotes terrenos, aonde, quando preso por exortar segundo a verdade, ele permitiu desvanecer, aonde ele blasfema com aquele que ele mesmo viu o Espírito repousar sobre ele, aquele que ele disse: não sou digno
de desatar as correias da sua sandália, mas após mim virá aquele que era antes de mim. Ele vos batizará com Espírito e com fogo. Ele, como os demais, fez discípulos para si, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Fez discípulos, batizando em nome de João o Batista. Assim, quando os discípulos dizem: Mestre, nos ensina a orar, assim como João o Batista ensina seus discípulos. E a finalidade daqueles que perseveram em Cristo é anunciar segundo o seu Espírito pelo o Evangelho, e o Evangelho gera o arrependimento, convence o homem dos seus maus caminhos e gera a família que não é nossa, é de Jesus. E aquele que tem zelo persevera anunciando a sua verdade, aonde a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo aquele que anuncia segundo a sua verdade, a sua vontade é feita tanto no céu como na terra. Mas nós temos que ter zelo, porque sabemos que a influência, aqueles que seguem segundo a má influência, a má influência, embora alguns naquele grande dia queiram questionar com o Senhor que foram enganados, assim como Adão e Eva quis questionar jogando a culpa em outro, nada resolve. E mesmo porque a palavra diz que até mesmo uma criança já nasce com o choro da condenação, porque todo ser que respira tem o conhecimento da ciência do bem e do mal. O fim teme ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, e alcance o entendimento. E o entendimento é desviar do mal, daqueles que perseveram dia após dia na constância, fugindo de toda aparência do mal, aonde é necessário que haja o discernimento. É necessário, como que adultos, discernir entre o bem e o mal, para que não sejais influenciados pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, pela perseverança, e assim sejais firmes e constantes. E até aqui nos ajudou o nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.